Olá, pessoal! Como prometido, vamos resolver alguns exercícios juntos, principalmente os Unicamp, os Unesp, beleza? Que é ali o finalzinho da apostila do ESAG. Primeiro exercício, Biologia, tema 1, né? BIT 01. É o exercício 1 do que o ESAG chama de objetivas. Objetivas. Vocês estão com a apostila aí, vocês sabem do que eu tô falando. Se não sabe, eu vou pôr o exercício aqui, beleza? Então vamos lá. Aqui é a apostila do ESAG, né? Tá na página 34. Ó, objetivas, viu que eu falei? Isso aí, é o primeiro. O gráfico mostra uma estimativa do número de espécies marinhas e níveis de oxigênio atmosférico. Essas são as duas palavras-chave para esse nosso exercício, combinado? Desde 550 milhões de anos atrás até os dias de hoje. Então não é desde o zero, tá? Porque vocês estão vendo, né, que tem não começou a porcentagem aqui de oxigênio no zero, tá? Aqui a gente não tá falando do ano zero lá, quando a Terra se formou. A gente começa no 550 milhões, tá? Não vamos nos confundir, beleza? Aí tem o gráfico, né? Nessa... Aqui está relacionado à quantidade de oxigênio, tá vendo? Crescendo para lá. E aqui o tempo, milhões de anos antes do tempo presente. Zero, aqui é o hoje, tá bom? Lemos o gráfico. É isso. Espécies marinhas, níveis de oxigênio, temos um gráficozinho. E vamos lá. Quais são as seguintes afirmativas? Houve eventos de extinção que reduziram em mais de 50% o número de espécies existentes. Segunda afirmativa: a diminuição na atividade fotossintética foi a causa das grandes extinções. Terceira: a extinção dos grandes répteis aquáticos no final do Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos, ó, 50, 65, tá por aqui. Milhões de anos, foi percentualmente o maior evento de extinção ocorrido. Vamos analisar uma por uma? Vamos lá. Primeira. Antes, vamos relembrar, né? Segundo a teoria da evolução química, né, dos seres vivos, tinham os seres vivos fermentadores, né, que utilizavam a matéria orgânica e na fermentação liberavam o CO2. Tinham os seres vivos quimiosintetizantes, que utilizavam matéria não orgânica. E depois, os quimiosintetizantes, né, por meio de erros genéticos, se tornaram alguns deles fotossintetizantes, que utilizavam a luz solar, consumiam CO2 e liberavam O2. E só depois, né, que aumentou o número dos indivíduos fotossintetizantes, que aumentou a quantidade de O2, né, na nossa atmosfera, que foram surgir os seres de respiração aeróbia, que consomem o O2, tá? Isso aqui é um O2, não sei o que esse C tá fazendo aqui, ele não existe. Que, né, no caso, nós, seres humanos, somos aeróbios, a gente consome o O2. Só que o O2, ele teve um problema no começo, porque o O2, ele é oxidante, ele oxida
matéria orgânica, né? Então, quando começou a existir bastante ser fotossintetizante, começou a liberar bastante O2, temos um problema, porque temos muito um ar que é tóxico para a maioria dos seres vivos ali naquele momento, tá? É tipo quando tem, enfim, vocês entenderam. O O2 não era bom para a maioria da galera ali. Então agora vamos para as hipóteses. Houve eventos de extinção que reduziram em mais de 50% o número de espécies existentes. Ó, vocês estão vendo essa queda aqui? Vai do 1, tá vendo aqui a linha azul que eu fiz aqui, ela indica o 1. Ó, muito mais de 50%. Tá vendo? Foi uma queda muito maior do que 50%. Então, sim, houveram eventos, sim, essa a gente classifica como verdadeira. Vamos para a próxima. A próxima tá aquilo lá que a gente tava falando da evolução química, né? 2. A diminuição da atividade fotossintética foi a causa das grandes extinções? Então, aí a gente tem um problema, porque na verdade foi o aumento da atividade fotossintética que liberava o O2. Muitos seres vivos naquele momento não conseguiam sobreviver a grande quantidade de O2, beleza? E aí houve uma grande extinção, tá? Então essa é falsa, porque aqui tá falando que o problema foi a diminuição na atividade fotossintética, mas não foi. Foi o aumento na atividade. E a última tá falando aqui. A extinção dos grandes répteis aquáticos no final do Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos, foi percentualmente o maior evento de extinção ocorrido? Aí temos um problema, né? Porque temos esse daqui, ó. Viu? É um monte. Essa extinção aqui dos 65 que ele tá falando é menor. Então, não, é falso. Não foi percentualmente o maior evento de extinção ocorrido. Então, analisamos, né, todas as opções. Chegamos à conclusão que houve eventos de extinção que reduziram mais de 55% o número das espécies existentes. A diminuição na atividade fotossintética foi a causa das grandes extinções? Não. Pelo contrário, o aumento na atividade fotossintética, aumento. A extinção dos grandes répteis aquáticos no final do Cretáceo foi cerca de 65 milhões de anos, foi percentualmente maior evento de extinção ocorrido. Não, também é falsa, né? Porque aí a gente comparou aqui com esse daqui e a gente viu que é bem menor, né, percentualmente. Então, temos verdadeiro, falso, falso. De acordo com o gráfico, está correto que se afirma apenas em na A. Essa é a nossa respostinha, tá? É isso. Esse é o primeiro vídeo. Espero que nos outros seja melhor. E qualquer dúvida, qualquer correção que vocês tiverem, se eu estiver falando qualquer coisa errada, não vai ser a primeira vez, provavelmente nem a última. Vocês mandem nos comentários, no Facebook, onde vocês quiserem, que eu prometo que eu vou dar atenção. Beijos e até a próxima.